Oi gente, bem-vindos ao canal Tenha Menos, eu sou a Fresca Candolara e o vídeo de hoje é sobre esofagite mais uma vez. Aqui eu vou trazer dicas com alimentação e alguns cuidados aí que vão te ajudar a amenizar os sintomas ou facilitar seu dia a dia com essa doença. Então, se você também sofre com esofagite, fica até o final desse vídeo para você ver como pequenas mudanças podem te ajudar no dia a dia. Aproveitando o início do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever caso ainda não seja inscrito e deixar um like que me ajuda bastante aqui no canal. Se você tiver caído por acaso aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist que eu já falei em alguns vídeos sobre esofagite, então é legal você dar uma olhada lá também, que lá eu conto como eu descobri, quais eram os sintomas, tudo mais. Fazem 2 anos que eu sou diagnosticada oficialmente com esofagite, mas que eu tenho sintomas já fazem uns 7 anos para mais, tá? E o que é esofagite? De uma forma bem simples, bem leiga, é uma inflamação na parede do esôfago que geralmente é causada pelo refluxo gástrico. Essa doença tem 4 estágios, eu estou no estágio C, que é o terceiro estágio. E os sintomas dessa doença são basicamente os mesmos para todo mundo. Existem pessoas que têm mais, existem pessoas que têm menos, mas esses são os principais, que é a azia, que acho que é unânime em todo mundo que tem, dor no peito e dificuldade para engolir. Você pode ter os 3, ser sorteado, como eu fui, ou então ser agraciado aí, não ter nenhum sintoma ou ter poucos sintomas. Eu, graças a Deus, agora não tenho mais nenhum sintoma, raramente eu sinto um pouco de azia, mas quando eu fui realmente diagnosticada, que foi a fase mais crítica que eu estava, eu tinha todos os sintomas e era terrível. Nos outros vídeos eu já contei pra vocês quais foram os tratamentos que eu fiz com medicação. Num dos últimos vídeos, acho que foi o penúltimo que eu postei, eu contei que eu comecei, não estou mais com gastro, mas eu tô passando com endócrino, e agora eu comecei um tratamento pra minha ansiedade, que me ajudou muito com a esofagite. Mas muito além disso, o que realmente tem me dado efeito, que surtiu efeito na minha vida foi a mudança de hábitos. E isso, infelizmente, não é encapsulado, não é só tomar que melhora. Antes fosse, mas depende só da gente. Então eu vou trazer aqui algumas dicas, algumas coisas que eu mudei e que eu percebi que essas mudanças foram importantes para minha melhora. A primeira dica, que eu acho que desde o começo do tratamento, mesmo se você estiver tomando medicação, é importante você fazer, que é anotar, monitorar e entender. O que seria isso? Anote a sua alimentação. Ou se você esquece de anotar a alimentação, a hora que você estiver sentindo incômodo, você vai lembrar. Então, a hora que você sentir um incômodo, vai lá, anota, comi tal coisa em tal horário, o horário também é importante. Comi tal coisa em tal horário, senti tal coisa. Por quê? Eu percebi que tem alimentos que se eu comer logo pela manhã eu sinto azia, e se eu comer no meio da tarde ou à noite eu não sinto. Então talvez seja porque o estômago tá vazio, não sei explicar, mas eu percebi isso com o meu corpo e é uma situação, uma vivência muito individual de cada um. Então é importante que você anote e monitore. E para além ainda de anotar, você entenda o que significa cada uma dessas coisas. Então, é legal, eu fiz isso, acho que os 3 meses que eu tomei medicação mesmo, que eu fui tomando e tirando, né, que o médico pedia, eu fui anotando as coisas. Por exemplo, eu sabia que café era uma coisa que era prejudicial para quem tinha esofagite. Eu não tomava café, não tomo, inclusive, café. Nunca gostei. Eu gosto do cheiro, mas não gosto do sabor. Enfim, mas eu tomava cápsula de cafeína todo dia de manhã para me ajudar a dar energia para academia. E a cápsula de cafeína me matava de azia. Então, assim, tem que fazer. Eu colocava a culpa no pão com mortadela, que também não me dá azia, mas me deixa com o estômago mais cheio, assim, é uma sensação não tão boa. Mas eu achava que a culpa era especialmente deles, quando eu tirei a cápsula de cafeína, simplesmente tirou com a mão minha azia. Então são coisas que você vai ter que prestar atenção na sua rotina, entender os alimentos que você consome, porque na internet, se você pesquisar, vai ter uma listinha de alimentos bons, alimentos ruins, mas tem alimento que não faz nada pra você, então não sei se tem necessidade de você cortar. Agora,
Você percebendo, às vezes não tem um alimento ali na listinha, mas toda vez que você consome, você passa mal. É interessante você fazer essas anotações. Falando em alimentação, a segunda coisa que você vai precisar, infelizmente eu demorei para aceitar, você vai precisar mudar são os hábitos alimentares. Coisas que eu evito. Café, como eu falei, mas eu já não tomava. Tomate. Eu não gosto de tomate em si, mas o molho de tomate cítrico, dependendo do molho, me faz mal. Então eu opto por extrato de tomate, que ele é mais grosso, né? Não é tão. Eu não sinto ele queimar tanto, mas dependendo das coisas que eu como, com molho de tomate, extrato de tomate, eu sinto azia. Então isso é uma outra coisa que eu evito. Frutas cítricas no geral. Eu sou a pessoa que não consumo fruta, gente. Então assim, eu já não tinha esse problema. Mas, por exemplo, caipirinhas. Eu nunca fui de gostar de caipirinha, e caipirinha de limão especialmente, que eu sempre falei que eu passava mal. E que eu não passava mal de bêbada, eu passava mal de estômago. E depois que eu descobri meu diagnóstico, eu entendi por quê. Porque frutas cítricas agridem ali seu esôfago, então não é interessante você consumir. Frituras em óleo. Tá, a gente aqui em casa, minha família, a gente não tem o hábito de colocar muito óleo na comida. É sempre um fio de óleo pra fritar alguma coisa e tal. Essa fritura que a gente tá falando aqui é de imersão, aquela que você tem que pôr embaixo do óleo, tipo linguiça frita, batata frita. Eu evito ao máximo frituras em óleo mesmo, na imersão. E eu tenho air fryer, então quando a gente tem vontade de comer alguma coisa frita, air fryer pra mim, a maioria das coisas fica o mesmo gosto. Então pra mim não tem problema essa substituição. E agora a substituição, que foi mais substituição? Não. A anulação, o corte, que foi mais difícil pra mim, bebida alcoólica. Nos últimos dias aí, no último mês, eu voltei a consumir bebida alcoólica, mas eu fiquei quase 3 meses sem beber nada de álcool e eu senti uma melhora significativa na minha esofagite, gente. Desde então, eu acho que, eu parei em junho de consumir álcool. Eu voltei no meio de setembro, que daí eu tive casamento e tal, daí eu acabei relaxando, daí eu fui viajar, continuei relaxada e ainda estou até hoje. Mas ainda assim, antes de eu dar essa pausa, antes qualquer coisinha que eu fazia me dava azia. Qualquer coisa que eu comia, que eu bebia, eu me sentia mal. Hoje eu não sinto mais isso e eu tenho certeza, plena certeza, que foi essa mudança de hábito de ter ficado sem beber. Que eu acho que deu um respiro pro meu esôfago e ele conseguiu dar uma melhorada. Eu queria muito fazer a endoscopia de novo, mas eu preciso que algum médico passe para eu fazer. Mas eu acho que pelo menos de grau de esofagite diminuiu. E isso foi uma mudança que não tem o que falar. Inclusive pretendo aí ficar mais alguns dias sem beber. Eu não vou fazer tão radical igual da última vez, que eu fiquei quase 3 meses sem beber nada. Mas diminuir o consumo, isso eu fiz. Eu diminui bastante o consumo perto do que era antes. Mas isso é uma coisa que exige da gente. Então, se você gosta de uma cervejinha, eu amo cerveja, eu recomendo que você tire aí uns meses para dar um descanso pro seu esôfago, para ele ter chance de se reabilitar. E coisas que eu evito, que não é que eu cortei, mas que eu evito, que é limão como tempero. Eu não posso com limão. O único limão que eu posso, mas muito pouco, é o limão cravo, né? Tem gente que conhece como limão caipira, que é aquele laranja. E assim, gotinhas, muito gotinhas, senão eu passo mal. E refrigerante eu tento dar uma evitada, eu preciso evitar mais, inclusive, mas não é uma coisa que eu me sinto mal quando eu tomo. Mas eu sei que é uma coisa que agride o esôfago também. Tá, sobre remédios. Eu fiz um tratamento com gastro no começo, logo que eu descobri. Eu fiz um tratamento com Exomex, e daí, isso foi ano passado. A gente eu tomei 3 meses contínuo, depois eu tomei um mês sim, um mês não, e fui diminuindo o miligrama para eu tentar ficar sem o remédio. Eu não gosto muito dessa ideia desse remédio em si, porque ele tira todo o sintoma, você não sente nada. E eu não sei se isso é uma coisa boa pra gente. Por quê? Porque você não aprende as coisas que você tem que deixar de comer. Porque eu tomando remédio, se eu tomasse a cápsula de cafeína, eu não sentia nada. Então assim, não significa que, na minha cabeça, tá? Vozes da minha cabeça. Não significa que o remédio tá me tratando, significa que ele tá inibindo um sintoma. Então, pode ser que eu esteja piorando meu quadro, só não tô percebendo por conta do remédio. Então assim, é uma situação que eu não gostava muito.
Mas enfim, passei com o gastro, a gente fez esse tratamento, consegui me adaptar, mas daí eu comecei a passar com endócrino, e endócrino me passou o remédio para emagrecer, né? Esqueci o nome dele. Enfim, um remédio para emagrecer. E me passou o remédio de ansiedade. E o remédio de ansiedade é o que realmente mudou, assim, a minha relação com essa doença. Eu percebi que eu comia muito mais. Não era fome, nunca foi fome. Minha fome nunca é fome, tá? Se for comer realmente o que eu quero comer, por estar com fome, eu vou comer sempre muito pouco. É vontade de comer, ansiedade de comer. Não tem nada pra fazer, eu vou comer. Tem alguma coisa me preocupando, eu vou comer. Aquilo, a ansiedade na comida. Eu sempre descontei muito desde nova. E esse remédio, assim, me ajudou muito, tanto que eu emagreci bastante devido a esse remédio. E me ajudou muito na questão da esofagite, que eu consegui me controlar melhor e ter mais clareza nos pensamentos na hora de resolver essas questões. Então, eu sempre falo, já falei em outros vídeos, eu considero, na minha opinião, essa doença uma doença que tem que ser tratada com vários médicos. Então, você pode, desde personal trainer, se você tiver condições financeiras, tá, gente? Se não, faça do jeito que dá. A gente sabe as maneiras que dá. Eu não tenho dinheiro com personal, por exemplo, eu pago um treino online que é R$ 50 por mês e me ajuda. Mas se você nem isso consegue, tem a opção da academia, o personal da própria academia. Faça amizade. Você conquista o mundo quando você faz amizade. Enfim, personal trainer, nutricionista, se você tem condições de pagar e você é uma pessoa mais aberta a alimentos, assim, então é uma coisa que vai te ajudar. Psicólogo, psiquiatra, endócrino, gastro. Então são vários médicos que podem te ajudar nesse tratamento. Não somente o gastro. O gastro vai te dar orientação maior, porque é a especialidade dele. Mas, por exemplo, no meu caso, o endócrino foi quem realmente teve um tratamento efetivo para minha doença, para tirar os sintomas dessa doença. Tá, e agora aí uns cuidados práticos, uns cuidados básicos, rápidos, que você pode incluir na sua rotina, no seu dia a dia, incluir como hábitos na sua vida. Dividir as refeições em porções menores. Então, assim, se você tem costume de comer muita comida em uma única refeição, eu sempre gostei de fazer jejum, mas a minha primeira refeição pós-jejum nunca foi muita comida. Então, o que eu comecei a fazer? Eu divido minhas comidas, que se eu tiver que comer 8 vezes no dia, eu como 8 vezes no dia. O importante é não comer muito de uma vez para não sobrecarregar o estômago, para não dar o refluxo, para não ficar com muita comida ali para ser digerida. Posição ao dormir. Eu sempre dormi de um jeito que nunca me deu problema. E eu percebo que isso me ajuda muito. Eu sempre tive o costume de dormir com 2 travesseiros e eu coloco um travesseiro aqui, então minha cabeça sempre fica mais alta. E essa é uma dica, não dormir completamente reto, porque atrapalha a sua digestão à noite também. Então é legal você dormir com um tronco um pouquinho mais elevado que o resto do corpo. Mastigação. Aqui eu tenho um probleminha, que é uma dica boa, mas eu não consigo fazer, porque eu sou uma pessoa meio acelerada. Mas sentar e mastigar. O meu namorado até fala que eu como devagar, mas eu não me considero comendo devagar, especialmente quando eu tô sozinha. Mas sentar, mastigar a comida, coloca o talher na mesa, mastiga com calma, respira, sente o sabor da comida. Vamos tentar juntos essa. Praticar exercícios físicos. Eu, nesse tempo que eu fiquei sem beber, desde junho, eu voltei fielmente à academia. Esse mês eu dei uma falhada boa, mas nesses primeiros meses que eu tinha ficado sem beber, eu voltei com tudo na academia e, gente, me ajudou muito. Tenho que falar, exercício físico, né? Além de tudo, o exercício físico vai te ajudar a emagrecer, que vai te ajudar com a esofagite. Não podemos achar que é um preconceito bobo de falar que é uma doença de pessoas obesas, porque geralmente dá em quem tem sobrepeso. Uma dica importantíssima, tenha acompanhamento regular. Não é porque os sintomas acabaram ou passaram que você vai abandonar o seu médico, abandonar todo mundo. Continue o acompanhamento até o seu médico te dar alta. Não pare o tratamento por conta própria. Manter uma rotina equilibrada é importante, você ter uma rotina, na verdade, é importante, ter horário para comer, para acordar, para beber água, para fazer tudo, é uma coisa que facilita para você não se atrapalhar tanto no seu dia a dia nessa questão. E uma dica muito importante para quem não tem o costume de beber água, beber muita água. A dica que eu gosto de dar sempre é ter um copo térmico, uma garrafa térmica e ficar junto com você, de preferência um tamanho grande.
você beba aquilo ali e, sabe, mate pelo menos metade da água que você teria que tomar no dia. Eu sempre deixo a minha no trabalho, fica sempre na mesa junto comigo. Eu costumo beber 4 daquelas, dá 3 litros e 600 no trabalho, mais a água que eu bebo no resto do dia. É isso. Eu espero que essas dicas ajudem quem também está enfrentando a esofagite. É importante lembrar que cada caso é único, então é importante você ter acompanhamento médico e você entender o seu próprio corpo. Perceba os sinais que o seu próprio corpo está te dando. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, compartilha com alguém que precise dessas dicas, que vai se beneficiar com essas dicas. Até o próximo vídeo. Tchau!